Boa noite, caros telespectadores do Conexão ND, programa especial exibido pela Record News e depois disponível na íntegra a entrevista no portal ND+, líder da audiência Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Hoje, com mais um convidado especial. Ele é produtor rural, foi vereador e prefeito do município de Concórdia, secretário municipal de Agricultura, 2 vezes secretário estadual da Agricultura do governo de Santa Catarina, 6 mandatos de deputado estadual, portanto 24 anos permanentes de atividade parlamentar. E o atual presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, até o dia 31 de janeiro, transfere o poder no dia 1º de fevereiro, eu estou falando de Moacir Sopelsa, que também foi governador interino aqui no estado de Santa Catarina. Muito boa noite, presidente Moacir Sopelsa, um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos os telespectadores. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Também quero agradecer a Conexão ND, e toda a sua direção pela oportunidade de estar aqui e obrigado pelo convite que você me faz. Deputados, vamos começar pelo início. No primeiro mandato, eu lembro, o senhor apresentou um projeto de lei muito interessante de caráter social e de incentivo à agricultura e à produção leiteira de Santa Catarina. O que o senhor falasse sobre esse projeto, porque ele foi vetado na época, foi derrubado, como é que foi essa iniciativa? Naquela época, Moacir, não sei se você lembra, eu presidi a CPI do leite em Santa Catarina. Era o meu primeiro mandato. E nesse primeiro mandato eu entendi que a merenda escolar das famílias, principalmente as famílias mais humildes, mais pobres, ela é a alimentação principal. E nos finais de semana, nos feriados e nos sábados e domingos, esses alunos não têm essa merenda escolar. E na época eu consegui aprovar na Assembleia, com o apoio de todos os deputados, o Vale Leite, que cada aluno podia levar para casa nesses dias de feriados, férias, sábados e domingos, domingo 1 litro de leite. O projeto foi aprovado na Assembleia, o governador vetou, nós derrubamos o veto e o governo da época judicializou por ser uma matéria de iniciativa da Assembleia, que criava despesa e não podia ser feita. Eu tive a oportunidade agora, nesses 30 dias, de encaminhar o projeto para a Assembleia. Os 40 deputados, eu tive a felicidade de ter apoio de todos, e tenha sido, quem sabe, o projeto mais rápido que tenha sido aprovado na Assembleia, mas foi aprovado na Assembleia esse Vale Leite que vai consumir em torno de 4 milhões e 200 mil litros de leite por ano. Não é muito pela produção que Santa Catarina tem, mas é um belo consumo. Mas o que mais me satisfaz é que vai atender em torno de 88 mil alunos que vão estar com essa possibilidade, quando não tem a merenda escolar, que são alunos considerados alunos de famílias pobres. Presidente, já está valendo? Já está valendo para o ano que vem. Começa então em janeiro? Começa no ano que vem. É um projeto que não tem problema, inclusive do governo vai estar dentro dos 25% da educação, do percentual que precisa ser investido na educação. Não conversei ainda sobre isso com o governador eleito, mas vou ter a oportunidade de pedir que ele olhe isso com carinho. Bom, durante o período em que o senhor atuou como interino do governo de Santa Catarina, eu tive o prazer de registrar aqui no Grupo ND, seja na televisão, na coluna do Notícias do Dia, nos blogs também, que o senhor autorizou inúmeras obras importantes que estão pendentes, seja início da obra, seja lançamento de edital. E a minha pergunta é a seguinte, por que no seu período de 30 dias o senhor fez às vezes mais coisas, quer dizer, em relação à infraestrutura, do que o governo do Estado? O que é isso? É vontade política? É mexer na máquina? O que acontece? Bom, eu queria, Moacir, primeiro fazer aqui um agradecimento ao governador atual de ter me dado também essa oportunidade, sim, os 40 deputados que me elegeram presidente da Assembleia e, através da presidência da Assembleia, ter tido essa oportunidade. Muitos projetos estavam andando. Muitos projetos dependiam de licitações. Às vezes, a licitação, dentro dos cálculos que são feitos para você abrir uma licitação e você dizer essa obra eu vou gastar, ela vai custar tantos milhões, teve muitas obras que elas eram impossíveis de ter alguém interessado porque elas não tinham o valor necessário para essa obra acontecer. E isso demorou para o Estado fazer a mudança desses cálculos, uma vez que ele usava
o cálculo do governo federal, do DEINFRA, né? Eu tive a felicidade que nesses dias nós tivemos muitos projetos que estavam prontos, e eu vou citar aqui dois principalmente, né? Da 283, que vai de Concórdia, Chapecó, a fronteira da Argentina, lá com Itapiranga, 282, onde a gente conseguiu dar ordem de serviço para o primeiro trecho de Concórdia e Arabutã. Conseguimos dar a segunda ordem de serviço do segundo trecho de Arabutã a Ceará, e está agora para sair a terceira etapa, porque a primeira, vamos dizer assim, já começou de Chapecó a Arvoredo, e está faltando agora, deve abrir ainda nos primeiros dias a licitação, autorizei essa licitação de Ceará a Arvoredo. Eu te diria o seguinte, eu tive também a felicidade dos projetos estarem praticamente prontos, e a gente botou isso no radar, e eles precisam acontecer, assim que as coisas precisam acontecer e caminhar. Cobrava mais, imagina? Também, né? Também, você sabe que às vezes o chefe do executivo é o culpado, e não é sempre ele que tem a culpa. Às vezes ela vem dos seus arredores, né? E isso acontece com todos os governos. O senhor é considerado o político parlamentar mais identificado com a agricultura de Santa Catarina, pela experiência, pelos mandatos, pela atividade mesmo, e é o representante do Oeste. Os problemas do Oeste catarinense, foi esse tema principal na campanha, são principalmente de infraestrutura rodoviária, é isso mesmo? É verdade. Continuam? Continuam. Moacir, nós temos duas rodovias que ligam o litoral com o oeste de Santa Catarina, com a divisa lá da Argentina, que é a 470, que vai de Itajaí a Campos Novos, e a 282, que vai de Florianópolis até a Argentina. As duas principais rodovias federais que nós estamos dentro do estado de Santa Catarina. Infelizmente, eu não lembro de nenhum governo, nesses 24 anos que eu estou como deputado, que tenha dado prioridade para a infraestrutura de Santa Catarina. Você lembra quanto demorou a 101 para acontecer, né? A 470, quantos anos faz que está se tentando fazer o trecho de Itajaí a Blumenau, e ainda não está concluído. E as estaduais? Lá na sua região? Eu vou chegar lá. A 282 Sim. É outra, né? E a 283 é a segunda rodovia mais importante de Santa Catarina, paralela a 282. Estadual. Que fazem também 30 e poucos anos que foi feita, e até agora só foi feito tapa-buraco. Que é essa rodovia que eu imagino agora ela possa acontecer, com 3 trechos já iniciados: Concórdia Arabutã, Arabutã-Ceará e Chapecó-Arvoredo, faltando esse trecho no meio. O senhor concorda com a análise que, se não houver uma atenção especial do novo governo para a infraestrutura rodoviária estadual no oeste catarinense, o agronegócio, o desenvolvimento econômico estão sofrendo ameaças aí? Não tenha dúvida. O ano que vem, para mim, Moacir, vai ser um ano importantíssimo para a economia de Santa Catarina. Vai se discutir todos os incentivos fiscais que o Estado tem. E isso vai valer para todos os estados. Uhum. E nós vamos ter um setor que, na minha opinião, e eu respeito todos os setores da indústria, do comércio, seja ele de qualquer espécie, mas a agricultura de Santa Catarina, ela está em todo o estado de Santa Catarina. Ela está no oeste, ela está no sul, ela está no Planalto, norte, serrano, ela está em todas as partes do estado. E essa vai ser uma questão que precisa ser olhada com muita responsabilidade. Nós somos o maior produtor de suínos, o segundo maior produtor de aves e o quarto maior produtor de leite, num estado que tem pouco mais de 1% do território brasileiro. Isso significa dizer que nós temos uma concentração de animais que não tem no Brasil, e nós não temos a produção de cereais que nós precisamos para o consumo e a produção desses animais. Então, milho e soja precisa haver, o agronegócio precisa ter o incentivo do governo do estado para manter essa planta
consolidada que tem em Santa Catarina e com um agricultor que sabe fazer essa atividade. Como o nosso estado não tem produção suficiente de milho e soja para exatamente alimentar o agronegócio, para os criadores, produtores, o que você acha que deve ser feito urgentemente para garantir esse abastecimento no oeste do estado? Volta de novo à infraestrutura. Nós ainda dependemos de trazer isso tudo através de caminhão. A ferrovia é fundamental. E rodovia. A ferrovia é fundamental. O governo do estado precisa entrar nisso de cabeça. Perfeito. Sabe? Precisa ter a iniciativa privada que tenha a possibilidade de privatizar. Isso não vai acontecer com recursos públicos. O governo do estado tem que incentivar isso para acontecer. E depois da ferrovia, que vai de Chapecó a Cascavel, porque o Paraná cresceu nas rodovias. O norte do Paraná e o centro-oeste cresceram em ferrovias. Nós podemos trazer, se nós chegarmos em Cascavel, nós podemos chegar com milho do centro-oeste até Chapecó, tudo por trem. E isso vai nos ajudar, vai ajudar a manter essa planta consolidada em Santa Catarina. Presidente, final do ano há um fato que se repete na Assembleia. Aquele pacotaço, na verdade, e a aprovação normalmente a toque de caixa, sem que haja necessidade de tempo suficiente para análise. Esse problema pode se repetir esse ano? Pode, Moacir, pode. O que acontece é que nós temos que cuidar para não votar nada que possa comprometer lá na frente, né? Nem o legislativo e nem o executivo. Os poderes todos têm projetos que são discutidos durante o ano e que no fim do ano costumam vir para a Assembleia Legislativa. Nós temos projetos do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Governo do Estado. Além disso, existem os projetos dos deputados. E muitos projetos dos deputados, nem sempre o meu projeto agrada ao outro parlamentar. Ou nem sempre o outro parlamentar entende que esse projeto é importante. Às vezes, esse projeto fica sendo discutido, fica nas comissões, e no fim do ano, todos querem que esse projeto tramite. E quando você quer que o teu projeto tramite, assim, dentro da Assembleia, talvez tem mais de 500 projetos. E a gente sabe que não vai conseguir votar tudo, mas não há problema, porque aqueles projetos que ficarem e não forem votados, eles vão ser arquivados, mas qualquer parlamentar, a partir da próxima legislatura, pode pedir o desarquivamento e o processo continuar. Quando é que a mesa deve definir a pauta dessa rodada final? Amanhã deve ter a primeira reunião da Comissão de Finanças, a Comissão de Justiça e a Comissão de Trabalho. As três comissões se reúnem conjuntamente e vão definir toda a pauta que vai para plenário. Todos aqueles projetos que tiverem passado pelas comissões, importantes, a gente vai fazer, projetos importantes, a gente vai fazer o possível para poder votar. Também vai ser estabelecido o calendário final. Eu acredito que a gente deve votar o último projeto, que é o orçamento, que precisa também ser discutido. A gente não tem ainda esse conhecimento total, mas existem muitas emendas, né, que devem ser agora, o orçamento deve ser apresentado amanhã, os presidentes da Comissão de Finanças liberam isso para os deputados fazer as suas análises e devem vir para plenário na semana que vem. Eu imagino que o orçamento, a maioria dos projetos, devam ficar para ser votados entre o dia 20 e o dia 21. Mas desde amanhã, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, nós temos sessões para ver se nós votamos o máximo que nós pudermos dos projetos que estão pautados, que são possíveis de ser votados esse ano. A depender da mesa, encerra as atividades dia 21 de dezembro. Dia 20 e 21. 20 e 21. Muito bem. O senhor tem alguma preocupação maior em relação a esse pacotaço aí, algum projeto do Executivo atual, do futuro governo ou de emenda parlamentar? Não, eu acredito que a gente tem que ter consciência, né? E a gente discutiu bastante, por exemplo, os projetos que vêm dos outros poderes, a gente já teve essa conversação. Eu te diria que, Moacir, a gente chegou num ponto onde o entrosamento e o alinhamento dos poderes, ele está sendo como ele nunca foi, sabe? De um respeito, sim, de cada um ter o seu poder,
mas de ser um poder harmônico, de discutir os projetos antes que eles venham para a Assembleia. Inclusive discutir também com o Executivo aqueles projetos que envolvem contratação de pessoas. Esse ano aqui você não pode aumentar a despesa, não pode abrir contratações que tenham um aumento de despesa. Para você abrir contratações, você precisa extinguir, para criar cargos, você precisa extinguir outros cargos que existem hoje, né? Então, isso está mais ou menos encaminhado. Eu imagino que a maioria, vamos dizer assim, 99% dos projetos estejam acordados. E a gente vai ainda esperar que aquilo que amanhã acontecer na Comissão de Finanças, de Tributação e de Justiça também possa ser discutida com os líderes, né? E a gente possa fazer um encaminhamento também de levar para plenário projetos que não venham ser polêmicos e que amanhã não possam trazer para um setor ou para o outro prejuízo. A sua avaliação dos contatos que o senhor manteve com o governador eleito, Jorginho Melo, algum pedido dele para derrubada de algum veto do governador, de aprovação de algum veto, enfim, ou de alguma alteração no orçamento para o ano que vem? O governo deve ainda conhecer também, como nós vamos conhecer, de fato, amanhã, as emendas que tem ao orçamento, né? O pedido do governador que a gente pudesse aprovar projetos que não viessem criar constrangimento, que não... Se nós aprovarmos um projeto inconstitucional na Assembleia, a obrigação do governador vetar e de criar já nas primeiras leis que vão para lá, criar um constrangimento do governador de vetar e dizer por que vai vetar e tal. Então nós vamos ter esse cuidado, esse foi um pedido que o governador eleito nos fez, que a gente mantivesse também o diálogo com ele, para a gente poder, de fato, caminhar com propostas que beneficiem o Estado de Santa Catarina. Portanto, está sinalizando a harmonia dos poderes a partir da posse, é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que também é o caminho. O governador Jorginho Melo conhece a Assembleia Legislativa como ninguém, conhece o sistema como ninguém, foi deputado estadual, federal, senador, hoje governador eleito, tem toda a experiência política, né? E acho também, o governador tem também a experiência administrativa, porque foi também um funcionário público, né? Funcionário do Banco do Estado de Santa Catarina, então dá para dizer que também exerceu o lado do Executivo. Deputado Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, hoje o nosso entrevistado especial aqui dentro de Conexão ND. O deputado Sopelsa foi um dos defensores da aliança do MDB com o atual governador Carlos Moisés para a disputa da reeleição ao governo de Santa Catarina. Ele vai terminar, como disse, o mandato agora no final de fevereiro e também vai estar encerrando a carreira política. E creio que os telespectadores gostariam de saber o que vai acontecer com o seu futuro político aqui em Santa Catarina, uma vez que, pelo que se informa, o senhor deseja continuar vivendo aqui em Florianópolis. Gosta da ilha, gosta também do meio rural, mas a capital tem realmente atração especial e isso já está estabelecido aqui. Então, deputado, nós vamos ter um rápido intervalo comercial e logo em seguida gostaria que o senhor tratasse desses assuntos com os nossos telespectadores aqui do Conexão ND. Entrevista, é bom informar mais uma vez, estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já. Este é o seu Conexão ND, programa exibido pela Record News, entrevistas todos os dias, que estarão sempre disponíveis no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Hoje com a presença honrosa do deputado estadual Moacir Sopelsa, 24 anos de atividade permanente no Legislativo de Santa Catarina, presidente da Assembleia, que vai deixar o cargo no dia 31 de janeiro. O que o senhor gostaria de ter feito? Passou rápido, não é, presidente? Passou. Que o senhor gostaria de ter feito e que não conseguiu ter tempo, enfim, e não foi possível realizar na presença da Assembleia? Eu primeiro quero dizer sem convencimento, né? Eu consegui fazer muita coisa que eu gostaria que elas pudessem acontecer, sabe? Ajudar a organizar o nosso produtor, ajudar a organizar o nosso pequeno agricultor, a nossa indústria. É uma gente que
precisa ter alguém que seja a voz deles, né? Você é um cara que se identifica muito, me permita chamar, Moacir, você. À vontade. Se identifica muito com o interior, com o agronegócio, com a agricultura, né? E esse povo, eles têm... a gente conseguiu fazer muita coisa, mas falta muito ainda. Falta muito ainda. Por exemplo? Eu gostaria que a agricultura tivesse uma segurança maior na produção. Hoje o agricultor produz leite e vai saber quanto ganha um mês depois que entregou. Hoje o agricultor produz suínos, hoje está R$5, amanhã está 7, depois da manhã está R$3,50. Quer dizer, é um desequilíbrio muito grande ainda. O país precisa de uma política agrícola que a Europa tem, que os Estados Unidos têm, Moacir, e nós não temos. E também se conseguiu fazer muita coisa. Muita coisa também precisa ser feita ainda na saúde. Eu, quando vim para cá há 24 anos, nós colocamos aqui, junto com a minha mulher, a Valentina, uma casa que a gente atendia as pessoas que vinham do oeste para ser atendidas na área da saúde em Florianópolis. E tinha muitos deputados que tinham isso, principalmente os deputados mais longe de Florianópolis. E passaram 24 anos. Melhorou bastante, mas ainda continua. Quais são os maiores problemas que o senhor identifica na população de Santa Catarina hoje que depende de intervenção do governo? Saúde. Saúde. Saúde, não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Saúde, foi feita muita coisa na educação, mas ainda precisa ser feito, né? Esses dois setores, claro que nós precisamos de infraestrutura, claro que nós precisamos de política, de desenvolvimento, mas tem dois setores que são primordiais, né? Ninguém vai a lugar nenhum sem saúde, né? O senhor foi um dos principais aliados no projeto de aliança MDB, Carlos Moisés Republicanos, e não deu resultado. O senhor arrependeu dessa proposta, não? Não, Moacir. Não, quero ser assim bem sincero. O MDB, o partido que eu só pertenci ao MDB. Eu estou há 45 anos na política e, como filiado de partido, eu só me filiei ao MDB. O MDB precisa repensar as ações dele. Desde a eleição passada, quando nós não fomos para o segundo turno, com candidato próprio, o MDB precisava ter pensado o que ia fazer em 2022. Perfeito. O MDB continua pensando que é o maior partido político. O maior partido político em número de prefeitos. Em número de eleitores, faz tempo que nós não somos mais. A prova está, olha quais os municípios grandes que o MDB tem prefeito. O resultado da eleição, quantos votos fez o MDB para senador. Nós ainda conseguimos eleger 6 deputados estaduais e 3 federais. A última eleição, assim, nós tínhamos 9, mas 2 vieram da aliança que nós fizemos, que ainda podia na época. Nós devemos a legenda do PSDB. E nessa eleição aqui, o partido continuou dividindo os companheiros. O MDB deixou embora o senador que tinha, o MDB deixou embora lideranças importantíssimas que foram embora, pensando que é o maior partido, não discutindo aonde que nós poderíamos chegar. E, na minha opinião, quando nós chegamos a 90 dias antes da eleição, na véspera da convenção, nós não tínhamos outra opção, senão escolher a serviço de alguém. Tem companheiros que discordam disso, mas essa é a verdade, ela é crua e nua, e ela aconteceu. Nós tínhamos que ser vice de alguém. Nós vamos ter candidato próprio, nós íamos fazer 400 mil votos, nós íamos ser o último da fila. E entre as opções, o MDB estava no governo do Moisés. Nós exercíamos, a Secretaria da Educação era o MDB, o adjunto da Saúde era o MDB, o MDB tinha funções, o IMA é o MDB, a Defesa Civil é o MDB, e escolher ser vice, vamos escolher de quem nós estamos juntos. Nós sabíamos que era uma eleição difícil, eu sabia. Mas também não se pensava que viesse de novo a mesma onda que veio. Nós tivemos mais uma onda em Santa Catarina. Por que ninguém previu essa onda com essa força, com essa veemência? Todo mundo pensava que ela ia existir, mas não tanto quanto ela foi.
na minha opinião, ela foi maior ainda do que 4 anos atrás. O senhor concorda que essa eleição representou também uma limpeza em grandes lideranças tradicionais de Santa Catarina? Eu não usaria... Ou então, digamos, uma derrota. Eu não usaria esse termo, mas foi sim. O senhor é muito habilidoso, muito diplomático, eu conheço a sua vida política. Foi, viu, Moacir? Foi. Então... Eu acho que vai acontecer. Aconteceu, muitas pessoas, muitas lideranças não tiveram sucesso, né? Continuam sendo pessoas respeitadas, continuam sendo líderes que eu respeito. Por que o povo quer renovar? Porque eu vou dizer, Santa Catarina, nós tivemos 2 candidaturas que se alinharam com Brasília. Perfeito. A candidatura do Jorginho Melo e a candidatura do Décio, aonde tinha 2 presidentes em que a maioria da população estava olhando para Brasília e não para o governo do Estado. E nós ficamos no meio, né? Essas lideranças também ficaram assim. Então, em Santa Catarina, declaradamente, nós tínhamos 2 candidatos que um apoiava o Lula e outro apoiava o Bolsonaro. E quem ficou nessa fila do meio foi para casa. Foi para casa. Nós não tivemos a terceira força, vamos dizer assim, né? Não é que o povo cansou do A ou cansou do B. Nós criamos um sistema. O Bolsonaro consegue ser uma pessoa que tem um segmento muito forte, né? E o Lula também. Eu acredito que não tinha outro candidato para derrotar o Bolsonaro se não fosse o Lula. Não vamos falar de problemas que um tem, que o outro teve e o que tem. Mas pelo que os dois têm de seguidores. O que o senhor imagina que vai acontecer com o Brasil a partir da posse do Lula? Hoje ele foi diplomado. Qual é a sua previsão? Eu tenho lembrança do primeiro mandato do Lula, foi um bom mandato, foi um grande mandato. Eu também tenho consciência de que houve desastres no governo do Lula e também da sucessora dele. Mas eu torço que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Que o Lula pense nas pessoas que ele vai colocar para administrar o país, né? Eu acho que ele foi um grande vitorioso com tudo aquilo que aconteceu, né, na vida dele. Se estava certo, se estava errado, não vou discutir isso. Eu acho que aquilo que pertence à justiça tem que decidir. Mas imagino que uma equipe que eu espero seja uma boa equipe. Nós temos nomeações, indicações já. As primeiras? As primeiras que nós não esperávamos, eu não esperava. Perfeito. Mas torço que as pessoas possam dar certas, né? Eu acho que essa é a esperança de todos os brasileiros, né, Moacir? Podemos ter uma grande maioria que não concorda, que acha que as coisas não vão acontecer, mas eu tenho certeza que a grande maioria vai torcer e vai ajudar para que as coisas possam acontecer. Se o senhor estiver ao lado do governador eleito Jorginho Melo, o que o senhor vai recomendar para ele em relação ao relacionamento, ele que é bolsonarista, com o novo governo do presidente Lula? A partir de o que seria recomendável? Eu acho que ele tem que conversar com o presidente. O presidente é o presidente do Brasil, não é o presidente de um partido político. Santa Catarina precisa do governo federal. O governo federal precisa reconhecer a contribuição que Santa Catarina dá na economia do país. Eu, se sou governador Jorginho Melo, eu vou ao encontro do presidente da República para ele trabalhar e devolver a Santa Catarina aquilo que nós contribuímos com os nossos impostos. Nós falamos há pouco, a 282 e a 470, isso é uma vergonha. A 101, quantos anos nós demoramos para o governo federal? Ô, presidente, sinceramente, aqui entre nós e os nossos telespectadores, se não houver parceria público-privada, o governo federal não vai resolver esse problema de duplicação das ferrovias nunca, né? Mas tem que contribuir para isso também. Nós temos que pensar que ferrovia, por exemplo, você não vai encontrar ninguém que vai investir numa ferrovia com uma concessão de 20 anos. De acordo. Nós precisamos jogar isso para 30, 40 anos, né? Nós precisamos participar, por exemplo, a 282 vai ter que duplicar, vai ter que privatizar para ela ser uma estrada com segurança. Eu vou a Concórdia, 500 quilômetros, eu fico às vezes 8 horas. Eu vou a Porto Alegre, 500 quilômetros, em 5 horas.
Porque tem estrada melhor. Exatamente. Duplicada, segura. Presidente, o senhor é considerado, como já falei no início, um dos maiores representantes do setor agrícola. O que o senhor acha que está faltando realmente para garantir o desenvolvimento da agricultura e do agronegócio de Santa Catarina? Hoje. Primeiro, eu acho que nós precisamos construir uma política de segurança, né? Segurança para a agricultura. Para a agricultura. E segurança no quê? Bem, nós estamos produzindo, vou chutar, 5 milhões de litros de leite por dia. Eu vou ser incentivado para produzir 5 milhões e meio. Onde que vai estar o mercado para esses 5 milhões e meio? Organização do agronegócio e da produção agrícola. É aquilo que o mundo tem. A Europa, você tem 1.000 litros de leite por dia, é as cotas que você tem para produzir. Para você produzir 1.200, alguém tem que deixar de produzir 200. Ou o mercado pedir os 200. Essa organização está faltando para o Brasil. Claro que nós não podemos considerar o Brasil como um país que tem menos de 1/3 do território que nós temos, né? Mas você pode pegar os Estados Unidos, também tem isso. E isso está faltando para nós. E tem que estabelecer critérios de preço. Às vezes você vai na gôndola do supermercado, você compra um produto na gôndola do supermercado que é 10 vezes mais caro do que aquilo que está lá no produtor. Onde é que fica essa diferença? Onde que está essa diferença? Tributos, daqui a um pouco nós temos que rever. Imposto em cima de alimento. Tem que ver o que são gêneros de primeira necessidade. Então, está faltando realmente fazer alguma coisa. As cooperativas estão se organizando, são fortes, né? Ainda em relação à defesa das cooperativas rurais em geral e do agronegócio e da agricultura, eu sou de uma época que Santa Catarina chegou a ter, nessa representação agrícola do setor produtivo, 3 deputados federais, mais de 3 deputados estaduais. E pela minha avaliação, eu ainda não fiz uma avaliação criteriosa, mas parece que agora, nesta última eleição, o meio rural ficou meio desamparado. Ou eu estou errado? Está certo. E aí? Está certo. Como é que de curitibanos a divisa da Argentina, continuaram os deputados dos outros partidos. O meu partido perdeu 3 deputados de curitibanos até a divisa da Argentina, estaduais. O MDB tem hoje de curitibanos ao extremo oeste, o deputado Valdir Cobalcini como federal e o deputado Mauro de Nadal como estadual. Eu vejo, por exemplo, citar alguns aqui sem demérito de ninguém. O Hugo Bill era um grande defensor da agricultura. Zonta? O Zonta, eu ia citar, um grande defensor. O Colato, um grande defensor da agricultura. Esse povo foi embora. O setor precisa olhar mais também, sabe? O setor precisa olhar mais. Quem são os seus representantes? Para realmente nós termos os nossos representantes. Quando o senhor fala em olhar, é apoiar? Apoiar, é defender, né? Presidente, qual é o futuro político do deputado Moacir Sopelsa? Bem, Moacir, eu quero te dizer o seguinte, quando eu decidi que não seria mais candidato, eu também decidi que as minhas atividades deviam ser diminuídas. Não que eu quero ir para casa e não quero mais fazer nada, até porque eu preciso trabalhar. Sim. Se eu não trabalhar, também não vou sustentar a minha companheira lá em casa, né? Então, eu preciso trabalhar. E esse trabalho pode ser nas atividades agropecuárias nossas lá, pode ser na Assembleia, né? Onde a gente está tentando construir isso. Enfim. Há comentário de que o seu nome estaria na lista ali para ser até secretário da Casa Civil, secretário de governo, na gestão Jorginho Melo. É a possibilidade? O Moacir, não teve nenhuma conversa sobre isso, né? Eu conversei com o governador eleito, primeiro porque é um amigo, né? Eu tenho o Jorginho Melo como um amigo, foi uma pessoa que a gente conviveu na Assembleia Legislativa durante 4 mandatos. Eu fui primeiro secretário quando ele foi presidente, né? Então nós temos um grande relacionamento. Desejo que o Jorginho possa fazer o melhor governo, porque isso será bom não para ele, será bom para nós, será bom para os catarinenses. Mas eu não tive nenhuma conversa dessas questões com o governador eleito. Enfim, eu também não espero, se a gente tiver que participar,
eu quero dizer que eu estou à disposição. Sim. Mas o governador não tem nenhum compromisso comigo, porque até o meu candidato a governador foi o candidato que perdeu a eleição. E eu sei reconhecer isso. Eu sei reconhecer. E aquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. 1 minuto e meio para a palavra final. Alguma outra informação que o senhor queira prestar aos nossos telespectadores do Conexão ND? Eu primeiro quero fazer um agradecimento a você. Quero dizer que tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Você pode ter certeza disso. Não é novidade eu dizer isso aqui. Você é uma pessoa que contribui muito com a comunicação do Estado de Santa Catarina, com a cultura de Santa Catarina, sabe? E eu quero desejar que você possa ter sucesso sempre. Quero te desejar a você, a tua família, e aproveito para fazer isso para a direção da ND e também para todos os seus funcionários. Desejar a todos um Feliz Natal, um Natal de paz, um Natal de família. Desejar a todos um próspero e feliz 2023, que a gente possa esquecer a pandemia que nós vivemos nos últimos quase 3 anos, né? Onde levou muitos amigos nossos, levou muita gente, que a gente possa restabelecer essa saúde de todos e a gente possa viver, que o Brasil também possa, o governo que foi eleito e que tomará posse, ele também possa olhar para todas as pessoas. Obrigado, Moacir, obrigado a todos. Presidente Moacir Soprassa, mais uma vez honrado com a sua participação aqui no nosso Conexão ND. Muito obrigado pelas carinhosas palavras. Também retribuímos ao amigo, a toda a sua família, a todos os seus colaboradores na Assembleia Legislativa. Votos aí de um santo, Feliz Natal, com muita alegria, muita paz, muita harmonia. E felicidades no ano de 2023. A você, telespectador, também já vamos antecipando os nossos melhores votos de Feliz Natal e um grande 2023 para Santa Catarina e para o Brasil. Boa noite, um abraço e até a próxima.